Estamos recebendo aqui o ativista social e conselheiro tutelar Mimita, ele que esta semana teve o seu nome aí envolvido nas redes sociais em algumas questões aqui na cidade de Vaza Alegre. Nós resolvemos convidá-lo para batermos um papo e para que ele, como cidadão, também possa se pronunciar com relação a esses acontecimentos. Tivemos um problema envolvendo um quadro que teria sido danificado lá no Conselho Tutelar, e nessa história toda colocaram a possibilidade de ter sido ele e também alguns outros problemas anteriores a essa questão aí. Resolvemos aqui convidar o Mimita para dar aqui a sua versão, principalmente à população de Vaza Alegre. Mimita, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fique à vontade aí para você tecer os seus comentários. Eu que agradeço, capitão, por o senhor me dar essa oportunidade de mostrar a verdadeira história dos fatos que vem acontecendo ao longo do tempo dentro do Conselho Tutelar. Não é de agora, mas tem uma longa data, é notório, toda a sociedade vaza-alegrense já tem esse conhecimento. Mas eu gostaria antes, capitão, de abrir um parênteses aqui para falar um pouco da minha entrada, né, lá dentro do órgão, ao assumir a função de conselheiro tutelar. Capitão, tivemos uma primeira reunião, onde essa primeira reunião foi ali cogitado por alguns conselheiros em relação à questão do aumento de salário da nossa categoria. E eu fui o primeiro a me posicionar quanto a essa questão de aumento de salário, no sentido de que eu chamei a atenção de todos para que a gente pudesse fazer, de fato, um trabalho que deveria ser feito ali dentro. Quando eu estava fora, eu já vi algumas pessoas comentando, mas ao entrar naquele recinto, eu vi que ali realmente precisava de uma mudança. E aí, quanto à questão do aumento de salário, eu sugeri para os colegas que a gente prestasse um serviço primeiro, era uma nova gestão, e ali a gente ia conversar, ia mostrar proposta, ia mostrar serviço para a população, e aumento de salário seria consequência, né? A população iria ali dar devida atenção a nós, quanto profissionais, vendo que de fato a gente estava cumprindo com o que está na Lei 8.069, 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme seja a lei. Então, a questão do salário seria consequência de um trabalho que a gente iria desenvolver, mas cobrar um aumento de salário antes de darmos início a uma nova gestão, eu achei que talvez ali não fosse o momento certo, e eu comecei dessa forma para explicar que talvez essa perseguição que vem tendo a mim, certamente talvez foi uma das coisas que nasceu por conta desse ponto aí, e de outros também, que ao longo do tempo eu vi que ali, algumas semanas na verdade, eu vi que ali não tinha um ponto, né, não tinha um controle de entrada e saída, né, a carga horária, como é que a gente ia comprovar de fato que estávamos cumprindo uma carga horária naquele recinto se não tinha um livro de ponto, para ter um controle mais exato. E aí fui bastante questionado e tudo, com muito esforço. Teve conselheiro, para melhor dizer, conselheira que bateu o pé, não queria de jeito nenhum livro de ponto, e eu insistia por esse livro de ponto, porque eu sei da importância de nós prestarmos esclarecimento para a população que nos confiou o voto, que de fato nós estávamos cumprindo com a carga horária e fazendo aquilo que tinha que ser feito dentro do órgão, que é trabalhar para nossas crianças, nossos adolescentes, na carga horária, como se está na lei. E uma das coisas que também me deixava inquieto era a questão do regimento interno. Eu acredito, capitão, pelo que eu já tenho conversado com outros conselheiros de outras cidades, não só pelo WhatsApp, que nós temos, eu faço parte de um grupo de conselheiros do estado do Ceará, por nome que acontece, que eu acredito que praticamente todas as cidades, e bem como os conselheiros fazem parte desse grupo, e tanto pessoalmente, como pelo WhatsApp, eu tenho conversado com os conselheiros, e todos eles falam que nas suas cidades existe o regimento interno do Conselho Tutelar.
E o que seria regimento interno? Nada mais é do que regras, um conjunto de regras e normas pré-estabelecidas para que os pares possam, de fato, fazer um trabalho voltado para a criança e adolescente, principalmente no que se refere ao fluxo de É um conjunto de normas, né? Um conjunto exatamente, de normas que os conselheiros devem seguir. Certo? De forma que até hoje não tem, certo? É uma das coisas que eu aperto muito nessa tecla. Então você acha que o fato de você, quando foi questionado a questão do aumento salarial e você ter batido o martelo, não, eu acho melhor a gente primeiro mostrar um trabalho, a gente se organizar primeiro, então você acha que isso despertou nos demais conselheiros uma certa desconfiança com relação a você e até mesmo uma revolta, mais ou menos isso aí? Isso, capitão. E eu acredito que incrementou mais quando eu levei um plano de ação, apresentei um plano de ação ao colegiado. Esse plano de ação tinha ali mais de 30 propostas de melhorias para que realmente a gente pudesse fazer o que tem que ser feito ali dentro. E como eu falei, é notório, toda a população do Casa Alex sabe que isso vem se arrastando ao longo do tempo, essas complicações dentro do conselho. E eu, quanto profissional, quanto conselheiro, profissional qual fui designado para defender nossas crianças e nossos adolescentes, e deixar bem claro para a população, como o senhor bem falou no início, eu sou ativista também social. Então, eu faço esse trabalho, estou como conselheiro, não simplesmente pelo salário, né? Que quem me conhece, na verdade, não só os familiares, mas os meus amigos próximos, sabe que eu estou nessa função realmente por amor à causa, né? E não pelo salário. Você tirou quantos votos, Mimita? Eu, capitão, fui o segundo, né? Foi 9 candidatos, fui o segundo mais bem votado, tirei 864 votos. Quantidade considerável. Foi né? bem considerado Daria para se eleger até, né? Mas está fora de cogitação, por enquanto, porque as pessoas que me conhecem e sabem do meu propósito realmente ajudar as pessoas. Eu não preciso estar como conselheiro tutelar, não preciso estar como vereador, não preciso assumir nenhum cargo público para fazer um trabalho social, não somente para toda a população, mas principalmente para as crianças e adolescentes. Então eu acho que talvez por essa minha inquietação, por esse meu questionamento de tentar trazer o colegiado para fazer aquilo que tem que ser feito, talvez ocasionou aí algumas, ciúme, né? Algumas coisas que levaram com que alguns conselheiros e outros terceiros também pudessem agir dessa forma, tentando me colocar contra a sociedade vazalegrense. Graças a Deus sou bastante conhecido por uma pessoa tranquila, uma pessoa que está sempre pronto a fazer igual situações, não criar conflitos. Então, tudo que tentaram criar sobre mim, eu tenho provas contundentes, como de fato, realmente, isso de nada aconteceu. Muito bem, Mimita. Lembrando que em breve estaremos recebendo no Escotilha Cast aqui o conselheiro tutelar e ativista social Mimita, para que ele possa de forma bem mais detalhada explanar tudo isso que tem acontecido envolvendo o seu nome e da forma como ele colocou aqui, certamente, da forma como o Mimita colocou, já através de uma perseguição, quando ele assumiu o cargo de conselheiro tutelar e tentou implementar algumas medidas juntamente com o colegiado do Conselho Tutelar, e essas medidas não foram aceitas pelos demais conselheiros. Mimita, essa semana nós tivemos uma matéria que inclusive saiu em um site local dizendo que teria acontecido danificaram um quadro de conselheiros tutelar lá e que teriam sumido as fotos de 2 conselheiros. O senhor poderia, e o nome do senhor em algumas situações, vi até um recorte lá de um Instagram local, o acusando e denegrindo inclusive a sua imagem, fato este que você até já reportou, que está tomando as providências, mas eu queria que o senhor pontualmente falasse sobre esse acontecimento que de alguma forma tentaram colocar você como responsável. Pronto, capitão. Quanto a esse caso em si, veja bem, 18 de maio, né, a gente teve uma linda campanha
contra a exploração sexual e trabalho infantil, certo? Essa campanha foi muito bonita, a gente teve a preocupação de reunir o colegiado e falar da importância dessa campanha para todos, convidar, né, todos, certo? E dentre os conselheiros, teve 2 conselheiros, que é justamente os que estão envolvidos, que não quiseram de nenhuma forma, até respeito, participar da campanha 18 de maio, onde a gente teve a preocupação de convidar a Secretaria de Assistência Social, o CREAS, convidamos também a Polícia Militar, convidamos o Detran, né? O Demutran, aliás. Então, assim, a Conva também, que foram nossos parceiros, mas exatamente o conselheiro Diego e a conselheira Marli não quiseram participar de nenhuma forma dessa campanha. Fizemos um trabalho muito bonito. Os conselheiros que participaram da campanha foram, no caso, eu, a conselheira Ana, que sempre presente. A conselheira Ana é uma pessoa que está sempre pronta, de fato, para qualquer algo que venha contribuir em prol das nossas crianças e nossos adolescentes, a qual eu quero mandar aqui os meus abraços, minha profunda admiração por a conselheira Ana, bem como também o conselheiro Cícero Caboclo e a Marta, que no caso estava de suplente, como suplente no caso. E aí eles não participaram, e aí terminando tudo, a gente foi, deu algumas entrevistas, falando sobre a questão da campanha e tudo, mas eles não participaram. E daí eu, juntamente com os demais conselheiros, que no caso é o colegiado, mas a maioria prevalece, né? Decidimos ali, achamos interessante colocarmos no quadro expondo a ação que a gente fez naquela data, dia 18 de maio, e os conselheiros que estavam na ação. Colocamos lá esse quadro na recepção. Bem, os dias passam, e aí Marli e Diego questionam sobre o porquê que não foi colocado a foto deles, e aí a gente disse, não, as fotos que foram colocadas foram do evento dia 18 de maio, que vocês não participaram, mas fiquem à vontade, se vocês quiserem acrescentar alguma foto aí, fiquem à vontade, não tem problema algum, né? Eles já haviam participado dessa data de 18 de maio, mas em anos anteriores, para esse ano não participar. Enfim, decidiram entre eles dois ali colocar a foto. Por mim, não vi problema algum, nem Ana, nem Cícero, nem Marco. Mas com relação, no caso, a esse fato, e se danificaram o quadro, isso, né? aí uma matéria, no isso, caso, né? por isso. Eu estou falando, eu iniciei dessa forma só para as pessoas poderem entender todo o contexto, Sei. né? E aí, de forma que eles, quando foram colocar, aí é onde eu quero explicar, quando eles foram acrescentar as 2 fotos deles no quadro, justamente a conselheira Marli e a suplente Marta, as 2 pegaram o quadro para colocar de lá fora e acabaram tricando o quadro. Quebrou, na verdade, certo? Tá lá quebrado, quebrou. E aí, beleza, colocaram lá, chego no outro dia e vejo a foto dos 2 e quebrado. Pronto, só comento com a colega normal, com a colega Ana, comentei com o Cícero ali e comentei com a colega também, Marta, que por sinal assumiu que tinha realmente colocado as fotos ali e tudo. E aí quando a Marli chegou, eu falei, Marli, foi quebrado o quadro, né? Foi na pressa ali, eu e Marta fomos colocar ali as fotos e acabei quebrando. Então, tudo bem. De fato, não foi por maldade, né? Estou só tentando me explicar aqui, porque como foi usado o meu nome, como se eu estivesse danificado esse quadro, então está aqui a minha versão e a população de Vaza Alegre pode ter certeza que a versão verdadeira é essa, não vai ter outra, porque as pessoas infelizmente agem de má fé e contam a minha verdade, né? E aí acaba aqui prejudicando um profissional, prejudicando um pai de família, porque quer dizer para você que age de má fé, que antes de eu ser profissional, antes de eu ser
conselheiro tutelar, eu sou pai de família. Capitão, minha esposa passou mal com essa situação. Ela foi para o hospital, com o medicamento, ainda hoje está à base de medicamento, e não foi fácil. A gente tem que passar de uma barra muito difícil em casa. Eu imagino. Limita, um quadro que teve um vidro quebrado ali, como você citou aqui, teria motivo para esse caso, uma situação simples como essa, ter virado caso de polícia? Então, capitão, assim, tem pessoas que agem de forma acreditando que está fazendo da forma correta, ou talvez não, talvez sejam bem por maldade mesmo, porque primeiramente eu acredito que, inclusive, capitão, falando no plano de ação, o qual eu falei anteriormente, o plano de ação que eu apresentei, dentro do plano de ação tem justamente falando algo nesse sentido, que quando houvesse alguma divergência dentro do órgão, né, interno, que fosse ali debatido, discutido, resolvido, tentar resolver da melhor maneira possível entre o colegiado. Aí, caso não houvesse uma possibilidade de uma resolução, é que a gente procurasse um órgão competente para esse fins, mas que, no entanto, no início seria dessa forma. E não foi o que aconteceu, coisa tão simples, né? Tanto que quando chegou ao meu conhecimento que tinha sido Marli e Marta, que acabaram quebrando ali o quadro quando foram colocar as fotos, em um momento eu pensei em falar para o CMDCA, para a assistência social, muito menos levar isso para conhecimento da mídia, porque eu acho que isso não contribui com nada para o processo em defesa de criança e adolescente do nosso município. Muito bem, Mimita, a gente já está chegando aqui ao finalzinho, né, do nosso bate-papo, lembrando que o Mimita em breve estará aqui com mais tempo, mais tranquilidade, para uma participação no Escotilha Cast, né? Você tem recentemente sido bastante atacado, né, por pessoas ligadas à gestão, principalmente com relação a esse caso último aí que você acabou de dar a sua versão e que talvez as pessoas que estão nos acompanhando agora não tenham conhecimento dessa versão que você nos trouxe aqui. O Escotilha News, ele tem sempre a preocupação de buscar todas as versões inerentes às pessoas que estão envolvidas, o que faz com que o nosso portal seja um portal de muita credibilidade. O que é que você tem a dizer com relação a esses ataques que você vem sofrendo, principalmente com pessoas ligadas à atual gestão do município de Vaza Alegre? Capitão, eu fico triste, muito triste mesmo, e é lamentável ter que ouvir e ver mensagens daquela forma. Onde minha esposa tinha que ler, meus filhos tinham que ler. A situação não é fácil para um cidadão que sempre contribuiu para o município de Vaza Alegre, principalmente na questão social. E a situação, por sinal, me conhece muito bem, sabe sim do meu caráter, sabe sim do meu compromisso com a população vazalegrense. Volto a repetir, falei anteriormente aqui, que eu não precisaria estar como conselheiro tutelar, não precisaria assumir nenhum cargo público e nem ficar ali do lado do prefeito que seja para poder ganhar um respaldo de alguma coisa e me autopromover. Isso não é do meu perfil. Tenho uma profunda admiração pelo prefeito Helder, as pessoas próximas a mim sabem disso. Torço muito para que o Flavinho faça uma boa gestão, então maior respeito pelas pessoas que de lá fazem parte. Quanto à minha questão, o meu posicionamento político é algo pessoal e cabe a mim, é um direito meu decidir, né? Se é um ato democrático, você decidir quem de fato você está acreditando que vai contribuir de forma mais positiva ou não, enfim, é um direito meu como cidadão. Isso não nos torna inimigo. Eu espero muito que tudo isso seja resolvido da melhor maneira possível, mas deixando bem claro que estive em conversa com o Dr. Tiago, promotor aqui do município de Vaza Alegre, aonde ele falou em suas palavras ali: Mimita, que bom que você veio aqui para contar a tua versão, porque até então só tinha ouvido um lado da história. E ele ali entendeu sim que o material que eu trazia para ele era um material rico, era um material preciso, porque, como foi dito em um momento com ele, capitão, numa reunião que a gente teve com os outros conselheiros, que não trouxesse problema para eles, que não tivessem prova concludentes. E, de fato,
eu quero dizer para todos aqueles que estão tentando denegrir a minha imagem, tentando me colocar contra a sociedade vazalegrense, não vão conseguir, porque eu tenho provas concludentes, eu tenho foto, vídeo, assinatura, testemunho ocular, eu tenho tudo para provar, promotor, juiz, a qualquer um que me procure, eu tenho prova para provar que eu sou um cidadão de bem e quero continuar exercendo a minha função de conselheiro tutelar, se assim Deus me permitir, até o meu último dia de mandato. Mimita, muito obrigado, Deus lhe abençoe, sinta-se sempre bem à vontade na hora que quiser vir aqui ao Escotilha News. E você, cidadão vazalegrense, que nos acompanha, se sentir injustiçado em algum momento, nos procure, estamos aqui à sua disposição para dar voz e vez a você. Muito obrigado, Mimita, Deus te abençoe, siga com Deus, continue fazendo seu trabalho, que aquele que está lá em cima vê tudo e não esquece dos seus filhos de verdade. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, capitão.